Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele bate-papo aqui diário no curso do trabalho, aquela conversa que a gente tem todos os dias sobre os shorts que foram publicados anteriormente, normalmente é isso. A conversa de hoje não poderia ser diferente, é sobre os shorts e a manifestação que houve ontem em Brasília, dia 8/1/2003. Pois bem, pessoal, como todo mundo viu, eu acompanhei desde cedo na TV, né? De fato, estava uma manifestação muito bonita. Lembro bem daquela cena do povo indo com as bandeiras e com aquele bandeirão ali passando por baixo da rodoviária, indo no sentido da praça ali, da esplanada dos ministérios. De fato, foi uma cena, aquela sim foi uma cena muito bonita. O povo cantando com as camisas verde e amarela, brandindo, sacudindo a bandeira para lá e para cá. Isso deveria ter sido uma manifestação enorme, gloriosa e memorável, né? Como foram todas as outras até agora. Mas o que efetivamente a gente viu daí para frente, ou pelo menos pouco depois para frente, foi um verdadeiro comportamento de vândalos, um comportamento que não tem outro nome senão criminoso, né? A invasão de prédios públicos, seja da União, do Estado, do Distrito Federal, ou do município, ou qualquer outra autarquia ou empresa pública de economia mista e tudo mais, é um tipo penal, como eu disse aí a vocês, já li o artigo 163, inciso 3º, prevê esse crime. Então, afora isso, por mais que não fosse crime, é um comportamento que é expugnável, né? A natureza humana não é feita para destruir coisas, principalmente coisas que são coletivas, do bem comum, né? São patrimônios da União, mas a União representa o povo, né? Que imagem a gente fica internamente e externamente? Qual é a imagem que a gente vai ser propagada a partir desse evento? Que coisa horrorosa! Manifestantes quebrando vidraças, invadindo o Planalto, o Palácio do Planalto, invadindo o STF, invadindo o Congresso, como se aqueles instrumentos, aquele patrimônio, aqueles bens da União representassem a vontade das pessoas. Pessoal, o prédio por si só não tem vontade própria. Façamos aí uma analogia com as armas. As armas por si só não atiram. O Palácio do Planalto, o STF, o Congresso não têm vontade própria, não são eles que governam, não são aqueles bens que governam o país, né? E aí eu não deixo de fazer referência a dois conceitos que eu já cansei de falar aqui no canal várias vezes: legalidade e legitimidade, né? O presidente atual declarado eleito, ele tem legitimidade do TSE, que o declarou eleito, sob o argumento de que 1/3 da população votou nele. Foi o resultado que saiu das urnas. 40 milhões, quase isso, não foi votar. Então, arredondando os números, se eu faço uma conta grossa aqui, afinal, para ser declarado eleito basta um voto a mais, então, se eu fizer uma conta grossa, né, o que acontece? 1/3 foi declarado como votante nesse presidente declarado eleito, o outro terço, menos 1, foi declarado perdedor, né, porque não conseguiu a maioria, e o outro terço não votou porque não concordou provavelmente com nenhum dos dois, ou, enfim, ou porque não teve condições de ir, mas o fato é esse. Então há uma carência flagrante de legitimidade, apesar de ter sido constituído legalmente na condição de presidente pelo TSE, mas não tem legitimidade nem em maioria do povo, da população, nem dos votantes, quanto mais do povo, os que não foram votar e que podem, claro, exprimir suas vontades. Então há uma
há um flagrante descompasso entre o governo em exercício, né, e a vontade popular. Como é que resolve isso? Tem solução? Tem. Com uma coalizão. Esse nome soa mal, inclusive até para se falar, porque o que a gente ouviu quando se falava em coalizão era uma corrupção generalizada. Mas há, de fato, a possibilidade de criar um governo de coalizão atendendo os anseios da maioria, né? O fato de não haver legitimidade da totalidade agora não quer dizer que essa legitimidade não possa ser adquirida. E a aquisição dessa legitimidade é, obviamente, tendo simpatia dos grupos que se quer conquistar essa legitimidade, esse reconhecimento do poder, né? Por que alguns políticos têm mais legitimidade do que outros? Porque mesmo um político que não foi declarado eleito, que foi considerado perdedor, ainda assim é reconhecido pelos seus simpatizantes como um líder. Por isso, porque ele tem simpatia com o povo, né? E aí tem que ver qual é a música que o povo, aquele grupo social que cativou a simpatia ou que é objeto de tentativa de se conquistar a legitimidade, o que é que eles querem ouvir. Se há esse tipo de comportamento, e aí eu realmente vou atribuir a conta à manifestação, independentemente de ter sido por patriotas ou infiltrados, né, porque agora se subdividiu esses dois grupos, né, até 2 meses atrás, a gente nunca tinha ouvido falar nisso. Os patriotas legítimos e os infiltrados. Agora é assim, né? Então, se o resultado daquele vandalismo foi em decorrência da manifestação, a conta é da manifestação e paciência, né? Então, o que é que acontece? Se há esse tipo de ação de parcela do povo dita patriotas, é porque efetivamente não justifico, porque efetivamente é crime, mas também efetivamente esse conjunto da população não reconhece como legítimo o que foi declarado pelo TSE. Né? Essa é a verdade. Então, repito, se há interesse do governo amenizar esses conflitos, né, tem que ouvir o que a parcela que foi quase igual a que elegeu o atual governante, né, ou a que o TSE faz arrimo quando declara eleito o governante atual, tem a falar, tem a requerer também, né? Porque um governante, ele não governa para a sua parcela, ele governa para todos, né? E diga-se de passagem, claro que eu não vou perder a brincadeira, né? O que a promessa do governante declarado eleito pelo TSE para os seus eleitores foi picanha e cerveja, e parece que já revogou essa promessa, né? Inclusive, das palavras dele, talvez disse assim, ora, e acreditaram nisso, se eu não me engano foi alguma coisa do tipo. Então, voltando à questão da legitimidade, o que se vê quando essas manifestações são conflagradas em vários estados da federação, aqui em Recife, os manifestantes ainda se mantiveram, pelo menos até ontem, lá no Comando Militar do Nordeste. A questão aqui é muito complexa, né? Foi declarado um governante eleito que tem com arrimo em 1/3 dos votantes, né, da população votante, e os outros 2/3 parece que não estão bem satisfeitos com essa situação, mesmo os que se omitiram, né? Inclusive, há notícias de que até o próprio terço, que é a base da declaração da vitória, há pessoas relevantes e importantes e influentes que também já não concordam com o resultado. O problema é que depois de proclamado o resultado, não se volta tão fácil atrás, né?
É essa situação que a gente está, essa encruzilhada. O resultado da eleição não foi de margem, de margem vantajosa, né? Não foi como o Alexandre Garcia cansa de falar aí, não foi de 80-20, muito pelo contrário, foi de 50,5 a 49,5, né? Há uma margem muito tênue, pequeniníssima de um para o outro, afora, como eu disse, os que não votaram, que não concordaram nem com um, nem com o outro. O fato é que foi declarado eleito um presidente com base em 1/3 dos votantes. Os outros 2/3, um está insatisfeito e o outro omite-se ou não declara sua insatisfação. Essa é a situação. Há uma crise real de legitimidade no governo, há uma crise real de legitimidade do governo que o governo precisa resolver. Essa solução pode vir por meio do carisma, né? Eu acho pouquíssimo provável, sinceramente acho pouquíssimo provável. E pode vir por meio da repressão violenta. Eu já expliquei aí a vocês que o Estado, ele é detentor da violência máxima de uma sociedade, né? Essa é a questão. Então, se os manifestantes efetivamente forem reprimidos, que essa parece que é a proposta do governo, reprimidos de forma violenta, sabe lá Deus o que vem. Fatos históricos ensinam que um Estado não reprime facilmente a vontade popular, né? E isso pode descambar em ações que são imprevisíveis para os dois lados, né? Haja vista, como eu disse, a situação da Primavera Árabe aí. Começou-se a partir daí. É inegável isso. Então, o governo precisa, se quer legitimar o seu poder, precisa ouvir mais a população. E não reprimir, como foi a promessa, de forma violenta, talvez, o anseio do povo. Digo mais uma vez, repito mais uma vez, não concordo com qualquer tipo de violência, principalmente contra os bens públicos, que nada tem a ver com a vontade de quem ocupa aqueles bens, né? Mas a população só chegou a esse ponto porque efetivamente está se sentindo abandonada, não está sendo ouvida por seus representantes, sejam eles os eleitos legitimamente, sejam eles os declarados eleitos que não têm legitimidade de maioria da população. Essa é a situação do Brasil hoje. Então, vamos ver o que é que vai acontecer daí para frente. Tomara que realmente se resolva de alguma forma, né? Tomara que essas situações de depredação, de danos a patrimônio público cessem, porque isso é um absurdo, né? Nós ficamos numa situação, ficamos realmente com uma má reputação. Dizem, com certeza ninguém lembra dos atos que ocorreram há um tempo atrás, onde queimaram ministérios, queimaram carros. Ninguém vai lembrar disso, vai lembrar do último fato, que é o de ontem, né? Essa é a situação que a gente está. Então, é apelar para que essas manifestações sejam, se continuarem, sabe lá Deus o que vai ocorrer, mas se continuarem, que continuem de forma pacífica, como estava sendo até pelo menos ontem à tarde. De ontem à tarde para frente, foi por um caminho desconhecido por quem realmente preza por valores da direita. Pessoal, era isso que eu queria dizer. É uma situação muito triste. Espero realmente de coração que não se repita, que as manifestações, se continuarem, que se tornem de fato pacíficas e voltem a ser pacíficas. E é isso. Um abraço. Tchau, tchau.